Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia da Epifania do Senhor, o Evangelho que ano após ano nos é apresentado é exatamente esse, o mesmo de sempre, e nos mostra a viagem dos magos do Oriente até Belém de Judá. E a viagem dos magos aqui é nada mais, nada menos que uma metáfora da viagem que todos nós empreendemos na nossa vida, desde que nascemos e até o momento atual. E passando daqui até o desenlace de cada um que acontece na sua morte. Cada uma das coisas que esses magos experimentaram, na verdade, nós somos chamados a experimentar também. E é por isso que a viagem dos magos e tudo o que nela acontece é um estímulo, é uma inspiração, no mínimo, para essa nossa viagem, esse nosso percurso pela vida. E quais são as experiências que os magos fazem, com as quais nós também podemos aprender? E salvaguardadas as devidas proporções e as diferenças que há entre nós e eles, inclusive as diferenças do tempo, que não é pouco, nós podemos aplicar em nossa caminhada. A primeira experiência é a experiência do deslocamento, do movimento. Eles saem do Oriente, ou seja, de terras longínquas, até Jerusalém e depois Belém, onde o menino Jesus estava. Qual é a lição que a gente tira daqui? Muito diretamente, para chegar aonde eu quero, eu preciso necessariamente sair de onde eu estou. Parece chover no molhado dizer uma coisa dessas. Parece revelar o óbvio. Mas às vezes o óbvio não é tão óbvio assim. E às vezes é do mais claro e cristalino que nós precisamos. Às vezes são as coisas mais simples que nos faltam, porque as mais complicadas nós somos especialistas em conservar conosco. A simplicidade é essa. Se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso sair de onde eu estou. Às vezes nós queremos chegar a lugares mil, os mais diferentes. Sonhamos em estar, em conquistar, em avançar para tantas coisas. E não fazemos absolutamente nada para sair
do lugar, das situações e das experiências que nos envolvem no exato momento da vida, quando ela se apresenta para nós. Depois, quem quer resultados diferentes precisa fazer coisas diferentes. Esse talvez seja um problema para nós nesse começo de ano novo, quando a gente está muito habituado a dizer feliz ano novo, próspero ano novo, desejar isso ardentemente para os outros. Nós próprios fazemos muitos bons propósitos de renovação de um ano para o outro. O problema é que a gente deseja e quer o ano novo continuando a fazer as coisas velhas de sempre. Nós só estamos aí há alguns poucos dias, uma semana da passagem do ano. Certamente tivemos muitos desses bons propósitos na nossa cabeça e no nosso coração. E se nós não tivermos cuidado e já não tivermos iniciado a confecção e a aplicação desses propósitos em nossas vidas, é provável que eles já ficaram para trás, já foram esquecidos. Porque tudo é esquecido muito rapidamente. Uma semana já é muita coisa. Muitas coisas acontecem nela. Então, atitudes novas, resultados novos. Atitudes velhas, os mesmos resultados de sempre. Então, nós não temos o direito de reclamar da vida, porque a vida é a mesmice, não acontece nada de novo, não tem uma novidade, não tem nada que nos possa animar. Esse desânimo permanentemente. A pergunta é, eu estou fazendo alguma coisa nova para poder receber alguma novidade da vida? Eu estou plantando alguma semente diferente para colher alguma planta diferente? Ou não? A responsabilidade, mais uma vez, é nossa. O ano será o que sempre foi. Objetivamente falando, a gente não tem condições de interferir naquilo que é o curso do tempo e da vida. Mas, como nós o recebemos, como nós o acolhemos em nós, o que fazemos, a disposição e disponibilidade que temos para empreender coisas novas, isso sim, isso depende de nós. E é esse detalhe que vai fazer a diferença e vai imprimir um rosto, um perfil totalmente distinto aos anos que teimam insistentemente em ser do mesmo jeito. Nós somos os diferenciadores nesse caso. A segunda experiência dos magos, muito ligada a essa, é a experiência do caminho, a valorização da jornada, de cada passo que se dá na vida. Ainda que os magos tivessem uma destinação muito objetiva, que era chegar aos pés do menino Jesus, saíram de casa com essa intenção, objetivamente falando, eles não deixaram de viver a experiência da caminhada, valorizando cada etapa, cada passo dado, porque nem eu nem vocês sabemos se vamos chegar onde queremos. Mas todos nós temos a obrigação de saber onde nós estamos. Isso é tudo na vida. Deus não pede nada de nós, nem passado nem futuro, mas pede que nós sejamos capazes de responsavelmente mergulhar no presente e obter desse presente todos os recursos que Ele naturalmente tem para nos oferecer. Muitas das vantagens que a vida nos apresenta, apresenta sempre aqui e agora. Não apresentou antes, porque o antes já foi. Não apresentará amanhã, porque amanhã não chegou. E se chegar, não será igual ao que nós imaginamos que seja. Só nos resta abraçar esse momento. Toda a nossa vida se resume nesse momento. Toda ela. Ai daquele que pensar diferente, que tem o tempo inteiro pela frente, e viver de planos e mais planos mirabolantes para daqui a um ano, ou 2 ou 3, confiando que tem apenas 40, 30 ou 20 anos de idade. Nós não temos essa condição mínima de assumir qualquer coisa daqui para frente. Agora, minimamente, eu posso assumir as coisas de agora. O propósito da minha vida todinha se resume nesse momento.
Se alguém perguntasse qual é o objetivo da minha vida, para que é que eu vim ao mundo, qual é o propósito e a razão de ser da minha vida, eu diria, a razão de ser da sua vida, e aí falando daqui para vocês, é estar nesses bancos, participando afetiva e efetivamente dessa celebração, com toda a presença possível. Essa é a razão de ser da sua vida e o seu propósito. Quando saírem daqui, estiverem na rua, caminhando para casa, ou no carro, também em direção à mesma casa, o propósito da vida de vocês será esse. E quando chegarem em casa, e amanhã de manhã forem para o trabalho ou para a escola, o propósito da vida de vocês será decidido em casa, na escola ou no trabalho. Mas nesse momento, porque a escola não chegou ainda, porque o trabalho não apareceu ainda para nós, nosso propósito é estar aqui. Quem vive assim, valorizando cada passo que dá, sem deixar que lhe escape ninguém da sua presença e dos seus horizontes, bebendo dessa fonte, mergulhando nela e tirando todo o proveito que ela tem para nos oferecer, não precisa nem da vida eterna. Se assim viver, de forma atenta, diligente, plena, honesta, já ganhou a sua recompensa. Naturalmente, Deus nos vai dar uma recompensa eterna. Mas isso é questão de Deus. No que depender de nós, nós fizemos a nossa parte. Então, esse é um elemento que também está embutido de forma indireta e implícita nesses passos e nessas experiências que os magos dão. Terceira experiência deles, a experiência do discernimento, da escolha. Os magos escolheram entre Herodes e Jesus, ficaram com Jesus. Escolheram entre Jerusalém, a grande metrópole, e Belém, um vilarejo pequeno na periferia de Jerusalém, e ficaram com Belém. Escolheram entre homens feitos, crescidos, adultos, e um recém-nascido. A inocência e a sabedoria de uma criança, e ficaram com a criança. Todos os instantes da nossa vida nós somos chamados a fazer escolhas. Nós somos homens e mulheres de escolhas. E pagamos um preço pelas escolhas que fazemos. E somos responsáveis mais tarde ou mais cedo pelos seus resultados. Eu costumo dizer assim, nós temos livre-arbítrio. Aliás, o dom maior, depois do dom da vida, com que Deus nos fez, foi o dom do livre-arbítrio. A gente pode decidir na liberdade da gente o que quiser da vida. Se quer caminhar para cá, para lá ou para lá, ou se quer ficar parado e não caminhar para lugar nenhum. A gente tem esse direito. Agora, a pergunta que nós somos chamados a fazer, antes de tomar qualquer decisão e fazer qualquer escolha, é: eu posso pagar o preço pela escolha que eu quero fazer? O preço emocional, o preço material, o preço espiritual, o preço corporal, o preço da relação familiar, o preço da relação de amizade. Posso ou não? Se disser posso, vá para frente. Se disser não, eu não tenho condições, só tenho uma vontade, só tenho uma intenção, só tenho um desejo de fazer isso, mas ainda não tenho a mínima condição. Então, humildemente, se reserve ao direito de se preparar. Se essa for sua opção de verdade, se ela não sai da sua cabeça e do seu coração, e se é isso que ele vai fazer realizado na vida, volte e se prepare, para que mais tarde possa tomá-la. Lembro-me sempre daquele evangelho de Jesus Cristo que dizia assim: qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, de repente percebe que ele tem 10.000 soldados, e vai guerrear contra o inimigo que vem para cima dele com 20.000 soldados. Se ele for inteligente e tiver bom senso, antes de dar o primeiro tiro, ele ergue uma bandeirinha pedindo trégua. Volta, se arregimenta melhor, se fortalece, se capacita para estar à altura do inimigo, um pouco mais à frente. Nós podemos decidir tudo, mas sabemos que tudo tem um preço. E a gente precisa pagar esse preço. Esse é um dado também de fundamental importância. Mesmo quando a escolha não é nossa, nós sempre fazemos escolha. Porque às vezes as pessoas dizem: não, o senhor está dizendo que a gente pode escolher tudo na vida, mas eu não escolhi os pais que eu tenho, por exemplo. Eu não escolhi o lugar onde eu nasci.
a língua que eu falo. Eu não escolhi, por exemplo, o corpo com o qual eu nasci. Desejaria muito ter outro corpo. Nasci foi com esse. A cara que me veio desde sempre. É verdade. Tem coisas que a gente, independentemente de querer, já tem com a gente. Entretanto, eu posso escolher todos os dias como lidar com o pai e a mãe que eu tenho, como lidar com a nação na qual eu nasci, com a língua que eu falo originalmente. Todos os dias sou chamados a lidar com o meu corpo, na sua grandiosidade e perfeição, mas também nas suas limitações, nos seus limites, que todo mundo os tem. Essa é uma decisão que é importante. Viktor Frankl, que é um dos grandes nomes da filosofia e da psicologia, criou uma escola chamada logoterapia, que é uma das melhores e maiores no mundo. Ele dizia que se pode tirar tudo de uma pessoa, mas não se pode tirar dela a última das suas liberdades, que é escolher sempre o melhor caminho a seguir, independentemente da situação em que ele está vivendo. Sempre podemos escolher a melhor coisa a fazer, o melhor caminho a tomar. E isso é de fato algo maravilhoso em nós. Depois, um dado que eu acho de fundamental importância é que a experiência dos magos é também uma experiência de centramento, concentração, de não dispersão. É a experiência do foco. Os magos têm um foco. Eles saem de onde saem, olhando para uma estrela e seguem sempre sem tirar o olho e a atenção da estrela. Ali está o seu foco. Momentozinho que eles são distraídos com o rei Herodes, mas voltam logo e veem a estrela novamente. Sentem-se muito alegres e contentes, porque não perderam o seu foco de vista de maneira alguma. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade marcada pela dispersão, pela falta de concentração, pelo esquecimento, uma distração sem igual. Isso toma de conta de todo mundo. Os pequenininhos, os novos, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos também. Se perguntarmos a vocês agora, e ninguém precisa responder naturalmente, o que é que comeram hoje no café da manhã, ou comeram no almoço, tal. Às vezes a gente fica um pouquinho atônito, até que venha alguma coisa que aconteceu ali. E se perguntarmos o que é que comemos ontem, aí é que não aparece nada mesmo. Passamos fome. Porque não vem à cabeça. Nós vivemos um mundo muito distraidamente, as coisas vão chegando e vão substituindo outras coisas, as memórias vão chegando e vão deixando outras coisas para trás, e a gente vai vivendo assim, como beija-flor, vai beijando todas as flores e não produz mel em nenhum lugar, em nenhuma delas. Então é preciso que a gente saia disso o mais possível. Todo esse esquecimento é fruto de uma sociedade que apresenta um excesso de ofertas, de possibilidades, de bens de consumo, por exemplo. E a gente tem dificuldade de escolher e de reter com a gente. Ou seja, é preciso que nós evitemos aquilo que hoje os especialistas chamam de síndrome da fadiga informativa, causada pelo excesso de informações, do uso da internet, da interação abusiva nas redes sociais, de muita imagem de TV, de preferência aquelas TVs enormes que tomam todo o espaço dos olhos da gente, dos ouvidos, do rosto, da vida. Tem pessoas que têm uma salazinha de 5 metros quadrados, e uma televisão de 75 polegadas. Não sei como é que dá para ver, porque tem que tomar uma distância enorme, mas não tem distância. Então, entre tudo aquilo, aquela claridade, sem qualquer critério, na vida, por todos os poros da gente. Então, é muito importante que a gente, nesses detalhes, também tenha muito cuidado, porque a vida é feita de detalhes, e é preciso que a gente se cuide. E não adianta driblar o pai e a mãe, porque o pai diz, olha, desliga esse celular, já são 10h30 da noite, é hora de dormir. Não adianta a gente fazer de conta que
que desligou e depois chegar no quarto e na cama, tirar debaixo dos lençóis e olhar de novo para ele até 00:30, porque o prejudicado é você. Seu pai por tabela, sua mãe por tabela, porque ama muito você, mas o prejudicado é você. Então é muito importante que nós sejamos honestos nessa tentativa de retomar o centramento daquilo que é importante na vida. Depois, a experiência da estrela que os magos fazem. Eles olham sempre para a estrela, para o alto, para frente. Quando nós andamos em direção à luz, acontece uma coisa maravilhosa. Quem anda em direção à luz deixa sempre a sombra para trás. Tudo que é escuridão fica para trás da gente, porque a luz toma totalmente os nossos horizontes. Andemos em direção àquilo que nos ilumina, aquilo que para nós abre possibilidades, descortina perspectivas novas. Senão, é a sombra que vai à nossa frente, é a escuridão que nos antecede. Aí não enxergaremos absolutamente um palmo diante dos nossos olhos. Depois tem um dado importante. O fato de eles olharem para a estrela significa que nós só enxergamos aquilo para o qual dirigimos o nosso olhar, a nossa atenção. Eu só vejo as pessoas para as quais os meus olhos estão voltados. Se uma pessoa muito importante para mim está à minha frente, mas o meu olhar está lateralmente focado noutra coisa, eu não vejo essa pessoa. Se eu não vejo, pode ser meu filho ou minha esposa, meu esposo, meu pai querido, essa pessoa não existe para mim, porque meu olhar está direcionado a alguma coisa, dando-lhe vida, e não a coisa ou a pessoa que está querendo essa vida para si. Só enxergamos aquilo para o que nós olhamos. Então a pergunta é, no dia a dia nós olhamos para quem? Nós olhamos para quê? Nós olhamos para que coisas e acontecimentos? O que é que preenche o nosso olhar? E envolve o nosso coração? E nos chama a atenção? E nos prende o tempo inteiro? Olhar para a estrela também significa dizer que nós não nascemos para a terra, muito menos para debaixo da terra. Nosso destino é o céu, é a vida do alto. Nosso destino é Deus. A estrela representa também a magnitude dessa proeza que foi colocada no coração do ser humano, de todos nós, de viver na terra, com os pés muito bem firmes aqui, porém com os olhos no céu, nas coisas do alto, coisas que nos animam, nos alavancam, nos estimulam, coisas que nos ajudam efetivamente a viver a nossa vida. A quinta experiência dos magos é a experiência da alegria. O texto diz que eles, quando viram a estrela, ficaram cheios de alegria. Alegria não é algo dependente de coisas externas. Alegria também não é sentimento. Alegria é uma decisão. A gente decide viver alegre e vive alegre. E a alegria vai contagiando a gente, porque o pássaro não é feliz porque canta. Ele canta porque ele é feliz. E é muito importante que a gente possa ser alegre para imprimir felicidade à vida da gente. Uma pessoa que ri com muita facilidade, uma pessoa que está disposta e disponível para acolher as coisas com otimismo, ela vai introjetando esse otimismo de fora para dentro. Daqui a pouco a sua vida é uma vida de gente otimista. As coisas de fora mobilizam as coisas de dentro. E é preciso que a gente não esqueça nunca essa verdade. A outra experiência dos magos, e aqui estamos terminando, é a experiência da solidariedade real e não apenas intencional. Eles levam consigo, como nós vimos no texto, durante todo o percurso, alguns presentes para ofertar ao menino Deus: ouro, incenso e mirra. Cada um leva aquilo que mais possuía.
Não eram coisas grandes demais, eram coisas passíveis de serem conduzidas pelo caminho, dentro dos seus alforjes, nas suas costas de preferência. Não levemos nas nossas costas coisas grandes demais pela vida que nós não possamos carregar. Não tenhamos uma casa enorme só porque queremos competir com a casa do nosso vizinho e a nossa tem 14 cômodos porque a dele tem apenas 13, ou tudo isso, quando nós só usamos no dia a dia 4 desses cômodos. Temos uma casa com 4 cômodos espaçosos, confortáveis, que nos suportem e que nos garantam a dignidade de viver bem. Não tenhamos um carro de 150 mil ou 200 mil reais só porque queremos mostrar para os outros que também temos dinheiro para possuir um bom carro. Quando um carro de 40 ou 50, confortavelmente, pode fazer o trajeto conosco, dando-nos o mesmo resultado, sem tirar e sem colocar nada. É muito importante que nós não nos esqueçamos de levar alguma coisa para a vida. Agora levemos aquilo que nossas mãos podem abraçar, podem conduzir, sem nenhum peso que nos sufoque. Porque tudo aquilo que é excesso em nós é o que falta aos outros. E tudo aquilo que pesa a mais sobre nós vai nos atrapalhar na leveza da nossa caminhada. Precisamos estar muito despojados, porque o caminho é longo e o cansaço baterá muito facilmente à nossa porta. Precisamos levar o essencial, o estritamente indispensável. E eu termino lembrando que, com isso, eu aprendi com um senhor que um dia conheci, que ele dizia que no seu carro ele sempre levava algumas moedas e fazia questão de não estar sempre repondo essas moedas lá naquele centrozinho do carro ali, próximo ao câmbio. Tinha sempre moedas de R$1, de 50 centavos, estavam ali. Por quê? Porque ele, quando parava num semáforo e vinha alguém lhe pedir alguma coisa, ele sempre tinha alguma coisa para dar. Resultado, ele não se aborrecia nunca quando era abordado e também nunca decepcionava quem lhe abordava. Uma coisa simples, maravilhosa, ter sempre alguma coisa para dar a quem me pede. E é bom a gente saber, antes de ter muita raiva de quem está pedindo, é bom a gente saber que as pessoas, quando nos pedem alguma coisa, não dizem o que querem, não exigem muito, pedem aquilo que a nossa boa vontade possa eventualmente dar. E nós não perdemos absolutamente nada quando damos alguma coisa. E nós não ficamos absolutamente mais pobres, ou temos uma riqueza diminuída quando ofertamos alguma coisa. Pelo contrário, quando alguém me pedir alguma coisa, ao invés de dizer, estou dando, e acolher aquele muito obrigado, Deus lhe pague da pessoa, digamos assim para nós também, ainda que silenciosamente, muito obrigado, digo eu a você, porque está me dando a oportunidade de ser caridoso, de fazer caridade, de ser solidário, de ajudar alguém que não seja um primo, uma prima, um irmão, um filho, o pai, a esposa ou a mãe. Está me ajudando a sair de mim mesmo e fazer alguma coisa útil para os outros de fora. Então, esse evangelho que apresenta o percurso dos magos é muito contundente, é um puxa-vanco de orelhas e uma possibilidade que nos abre para que possamos melhorar o mais possível a nossa vida, a fim de que ela se torne compatível com os desejos de Deus, sonhados desde sempre para todo o seu povo. Que assim o seja.